Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, ó, repleto de assunto importante para a gente poder abordar, né, e trazer para vocês aqui em primeira mão. Vamos trazer aí tudo sobre o amistoso dessa sexta-feira que se aproxima, né, entre Vasco e Atlético, jogo que terá transmissão aqui no YouTube, né, para você poder acompanhar de graça, sem ter dor de cabeça nenhuma. E também vamos trazer novidades aí referentes ao mercado da bola. O Vasco aí recebeu uma proposta milionária pela contratação do nosso Egnaldo, né, um time lá da Europa, tentando tirar ele aí do Vasco já agora nessa janela. E também vamos trazer novidades sobre outras situações de mercado, com a presença mais uma vez aqui do setorista Carlos Berbet, trazendo informações aí quentinhas sobre algumas contratações que o Vasco está buscando aí nesse momento. Então eu já convido você a acompanhar, a assistir o nosso vídeo aqui até o final, né, para você ficar por dentro de todas essas novidades. Peço, como sempre, aquela ajuda, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like. Logo aqui embaixo do nosso vídeo é um botão com o dedo para cima. E você que está chegando aqui pela primeira vez e quer ficar bem informado com todas as notícias de manhã, de tarde e de noite, você está no lugar certo. É só você correr lá embaixo, clicar naquele botão bem grande escrito inscreva-se, ele vai estar em vermelho ou ele vai estar em branco, dependendo aí do tipo de aparelho de celular que você está utilizando, e automaticamente você já estará fazendo parte da nossa família. Mas não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica logo ao lado daquele mesmo botão lá que você clicou, para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando do amistoso, né, que tá chegando cada vez mais perto aí, né? Agora, sexta-feira, 7 da noite, tem Vasco e Atlético aí, um amistoso que terá transmissão ao vivo aqui no YouTube, de graça para todo mundo, no canal oficial do Vascão, que é a Vasco TV, né? E a gente tá ansioso para ver o que o Barbieri vai fazer de mudança no time, qual que vai ser aí a formação tática que ele vai levar a campo. Será que ele vai dar oportunidade para alguns jogadores ali que não vinham sendo utilizados, como por exemplo o goleiro Ivan, o Eric Marcos, Cauã Barros, Luca Orediano? Eu espero que sim, cara. Eu torço aí para a gente poder ver esses atletas, né, que me agradaram bastante, como por exemplo o Cauã Barros, que jogou muita bola nas oportunidades que ele teve ali de entrar como titular, o Eric Marcos a mesma coisa, né? Então tô curioso para ver como que o Barbieri vai levar o time titular a campo e depois, né, obviamente no segundo tempo, quais serão as alterações, quais serão as mudanças que ele vai fazer aí para essa partida de sexta-feira. Obviamente que é primeiro jogo da preparação, né? O Vasco ainda deve ter mais alguns amistosos pela frente. Segunda tem já mais um jogo marcado, provavelmente na semana que vem e na semana seguinte o Vasco deve ter ali mais 2 ou 3 amistosos pela frente. Mas enfim, já é uma boa oportunidade para a gente entender aí realmente como que o Barbieri pretende levar o time para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro fora de casa no dia 14 de abril. E agora, mudando um pouquinho de assunto, né, vamos entrar aí na situação de mercado da bola, né? Como a gente sabe, o Vasco está tentando a negociação aí de alguns jogadores do atual elenco, né? Jogadores como Vinícius, Ulisses, Zé Gabriel, Anderson Conceição podem estar de saída, mas hoje o Vasco recebeu uma proposta milionária pela venda de um atacante, um garoto de apenas 18 anos, que dentro do Vasco é tratado aí como uma pessoa que pode ainda nos render muitos frutos, né? O Vasco recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk de 11 milhões de reais pela venda do Egnaldo. Primeira coisa que a 7777 fez: nananina não, 11 milhões de reais é muito aquém do que a gente espera receber aí
hoje por um jogador, né, enfim, com o potencial de crescimento que tem o Ignaldo. Lembrando que o menino tem 18 anos apenas, podia estar jogando no sub-20, né, podia ainda estar sendo preparado para o profissional, e não, já está jogando. Obviamente que ainda vai oscilar, vai ter altos e baixos, ainda vai passar por momentos ali de desconfiança, principalmente por parte do torcedor. O torcedor cobra muito, né, mas a 777 negou a proposta, falou que por esses valores não iria vender. O mínimo que aceitaria vender hoje o Ignaldo seria por 33 milhões de reais, né, ou 6 milhões de euros por parte do passe do jogador. Eu vou falar para vocês, há tempos atrás, na época de clube associativo, com certeza isso não iria acontecer, né? Uma proposta dessa, qualquer ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo, Eurico Miranda, Jorge Salgado, teria dado o jogador, teria entregado o jogador de mão beijada, até por valores menores do que foram oferecidos ali pelo Shakhtar Donetsk. Então, mais um motivo aí para mostrar o quão o Vasco hoje é organizado e como o Vasco hoje não precisa, né, desse dinheiro. Hoje o Vasco tem grana para poder investir e não precisa de 11 milhões de reais desesperadamente para pagar salários atrasados, para pagar contas aí, né, que o Vasco tinha essa situação, né, tenebrosa no passado recente da nossa história. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo, né, vamos trazer novidades agora sobre contratações, sobre reforços, né, lembrando que o Carlos Berbit vai continuar aqui o nosso vídeo daqui a pouco, né, falando sobre Gabriel Barros, falando sobre a contratação do atacante Juan Seco, também jogador do Santos, mas vou trazer novidades aqui para vocês sobre volante. Pois é, a situação do Campuzano, né, jogador lá do Boca Juniors, parece que travou. O Vasco teria tido um acerto verbal com o atleta e com o empresário do jogador, né, pelo empréstimo dele até o final do ano, mas parece que o Boca Juniors não quer emprestar. O Boca Juniors só aceita a venda do atleta e o Vasco, obviamente, nesse primeiro momento, queria emprestado, né, queria que o jogador chegasse ali para poder ser testado até o final do ano, né? O Vasco não está disponível a pagar aí 20, 25 milhões de reais na contratação do Campuzano e depois o jogador chega, não agrada e o Vasco fez um investimento muito alto aí num jogador já de 26 anos de idade. Então parece que a negociação travou, não avançou nos últimos dias e provavelmente o atleta não vestirá a camisa do Vasco da Gama. Agora a situação envolvendo o volante Souza, né? Jogador que é cria da base vascaína, ficou muito próximo de voltar agora nessa janela, né? Mas ele acabou tendo uma lesão, né, no joelho, tá se recuperando, assinou um contrato, inclusive, até o final do ano com um clube chinês, mas a informação que a gente tem aqui é que o Souza quer muito voltar e já teria, né, um acordo com o Paulo Brax, que no final da temporada agora, né, em dezembro de 2023, se ele se recuperar a tempo, né, se ele se recuperar e estiver bem fisicamente, ele voltaria para o Vasco aí no começo do ano que vem, né, com salários muito baixos, né, realmente aí o Souza querendo voltar pela gratidão, né, por tudo, né, de história que ele tem com o nosso clube, e esse é o acordo, né, que ele teria com o Paulo Brax para caso ele jogue bem, ele se recupere dessa lesão do joelho, né, faça boas atuações lá no clube da China, que a partir de janeiro do ano que vem ele voltaria, né, de graça para o Vasco apenas tendo que arcar com salários que, segundo o próprio jogador, seriam muito baixos ou até mesmo salários absolutamente zero, né? O próprio jogador falou que jogaria de graça no Vasco, então vamos ver o que vai acontecer, né? Eu gosto do Souza, acho que é um cara bacana, eu acho que se tiver saudável, poderia sim ajudar, principalmente, né, nessa situação da molecada da base. Mas enfim, agora eu vou passar a bola para o Carlos Berbit, meu irmão, mais uma vez trazendo informações quentinhas aqui para vocês, mas antes de eu passar a bola para o Berbit, quero que você deixe aquele joinha, deixe aquele like no vídeo, se inscreva no canal e quem quiser virar membro aqui para participar do nosso grupo de WhatsApp do sorteio de camisa, ó, manda um pix aqui de 20 reais para esse número que está na tela agora e você automaticamente já vai poder participar lá com a gente, faz o pix de 20 reais e manda o comprovante para esse número aqui, beleza? Tamo junto, vai lá Carlos, obrigado mais uma vez, irmão, um abraço. Fala, Mário! Fala, torcida vascaína! Tudo certo, rapaziadinha? Carlos Berbit na área para trazer informações a respeito do Gigante da Colina no mercado de transferências e também detalhes do jogo treino entre o Cruz Maltino e o Tupi na próxima segunda-feira. Vou começar, né, sobre essa atividade que abre a próxima semana do Vasco. Pelo que eu consegui, serão 2 tempos de 45 minutos, como se fosse uma partida normal, mas ainda estou tentando ir atrás de
um pouco mais de detalhes, se terá limite ali de substituições ou se será um pouco mais livre. Conseguindo, eu aviso aqui vocês, tá? Pode deixar que eu não esqueço, né? Obviamente, como eu falei, eu tenho um compromisso com vocês. Mas assim, agora com relação ao vai e vem do mercado, do Vascão, como ficou conhecido ali no Globo Esporte, e um pouco mais antigo no lance, né? No formato impresso. Eu não sou tão velho não, mas eu peguei essa fase ainda, muita nostalgia. Primeiro sobre o Juan Seco, né, atacante jovem, promessa que se destacou na Copinha, na última edição, né, pelo Peixe, ficou, né, sem espaço ali, estava disputando a vaga de reserva do Marcos Leonardo com o Raniel e, como informou os colegas ali do Atenção Vascaínos, ele está chegando ao Gigante da Colina por empréstimo até o final da temporada, dezembro. O clube carioca pagou R$500 mil ao Peixe pelo empréstimo e há uma cláusula de opção de compra caso o Cruz Maltino fique satisfeito com o desempenho do Juan. Esse valor é avaliado em 1,5 milhão de euros, né, de dólares, perdão, que é ali aproximadamente 7 milhões e 700 mil reais, um pouco mais do que isso. Dólares, tá? Eu primeiro falei euros, mas na verdade é dólares. Perdão pelo erro aí. Mas assim, ele chega para ser reserva, né? Não diria que seria uma sombra, mas chega para ser o reserva do Pedro Raul depois do Vasco não conseguir nem fechar com o Lelê, nem com o Eduardo Sacha. E agora, com relação a uma apuração minha, né, com relação ao atacante de lado, Gabriel Barros, do Ituano, uma informação veiculada primeiro pelo jornalista Jorge Nicola. Eu fui lá atrás, conversei e consegui me aprofundar um pouco mais detalhes. Trata-se de uma sondagem da 777 Partners e não especificamente do Vasco. O atleta, ele foi identificado pelo scout da empresa, né, o scout europeu, e aí ele é visto como um grande potencial de jogador para o velho continente. E como a janela está fechada, caso a 777 opte por investir no jogador, ele em um primeiro momento chegaria, né, para compor, podemos dizer assim, para integrar o elenco do Vasco. E ali uma situação parecida com o Andrei. Na janela de verão europeu, ou seja, do meio do ano, ele já sairia para algum clube da 777 Partners na Europa. Ou seja, ou Genoa, ou então, né, o Hertha Berlim da Alemanha, que a empresa comprou a última aquisição, né, da empresa norte-americana ali, a holding, né, como também é chamada. E assim, queria saber, né, se vale a pena esse tipo de negócio. O que vocês acham? Conhecem o jogador? Quem conhecer, deixa aí nos comentários se acredita que vale a pena, mesmo por um curto tempo. E quem quiser acompanhar, né, continuar acompanhando o trabalho, sigam, né, assistindo os nossos vídeos aqui no canal do Mário Coelho e também as lives, tanto aqui no canal como no outro canal parceiro, né, os Vascaínos, dos meus irmãos Deco e também Edu Canelas. E é claro, também estou no Papo na Colina como apresentador e comentarista. Estamos na meta de 15 mil inscritos, então procura aí no YouTube, Papo na Colina, quem puder dar essa moral. Também um conteúdo muito legal, um pouco mais jornalístico, né? E para quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais, @carlosberbert11, tanto no Instagram como no Twitter, tá bom? Resenha sobre Vasco, sobre futebol em geral, me amarra. Então é isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Valeu!